Infelizmente, o número de queimadas em Goiás bateu recorde este ano. E os agricultores foram um dos grandes prejudicados, com esse prejuízo estimado hoje em cerca de 180 milhões de reais. Vamos falar mais desse assunto com Alexandre Paes. Alexandre, é com você. Boa tarde de novo. Pois é, Jordeva, agora a gente volta com esse assunto mais do que importante, porque muita gente fica se questionando, né? Será que vai ter alta no preço dos alimentos? Será que isso vai afetar também essa questão da precificação para mim, que sou consumidor final, nos alimentos? Pode ter certeza que isso pode sim atingir de certa maneira. A gente ainda não tem uma perspectiva, mas isso já afeta a economia do estado, como você disse, um rombo aí de 180 milhões de reais para os agricultores e pecuaristas goianos. E isso porque, para se ter uma ideia, Jordeva, o estado de Goiás, dentre os estados que detêm do bioma do Cerrado, ele foi um dos menos afetados pelos focos de incêndio. Inclusive, em todo o território nacional, o que foi consumido pelas chamas em Goiás representa apenas 8% do bioma Cerrado. Foi um total de cerca de 162 mil hectares de terra queimados. Desses 162 mil, 100 mil são de produção agropecuária aqui no estado de Goiás. Sobre esse assunto, a gente conversa ao vivo com Pedro Leonardo Rezende, ele que é o secretário da SEAPA, que é a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento aqui de Goiás. Pedro, obrigado pela participação aqui no TJ. A gente gostaria de questionar, automaticamente, com um grande número, querendo ou não, de incêndios que a gente tem tido aí no estado de Goiás, sendo um dos maiores para a nossa história e mesmo assim sendo um dos menores para o Brasil, de que maneira que a Secretaria tem tratado tudo isso e auxiliado os agropecuaristas para evitar esses focos e, quem sabe, frear também esse consumo das chamas? Boa tarde. Boa tarde. Exatamente. Dentre os estados que compõem o bioma Cerrado, o estado de Goiás é o menos afetado por ocorrência desses incêndios. O governo do estado de Goiás tem investido em medidas orientativas. Existe também todo um trabalho de monitoramento através da contratação de satélites, em que é possível a identificação dos focos de incêndio em sua fase inicial, para que seja possível e mais facilmente combatidos. É importante também destacar que o governo do estado de Goiás tem investido também em ações de capacitação, disponibilizando também canais de comunicação para que os produtores ou todos os cidadãos possam informar da ocorrência desses focos de incêndio, para que seja possível a mitigação desses focos. Quais são as culturas mais afetadas por todo esse consumo das chamas? Porque, de certa maneira, nós também já mostramos essa questão de alta e baixa dos alimentos, acompanhado sempre ali pela Ceasa, e, querendo ou não, se o agricultor sofre lá no campo, isso pode chegar, de certa maneira, para o bolso e para a mesa desse consumidor? Com toda certeza. As culturas mais afetadas são aquelas que são cultivadas agora nessa janela de produção entre os meses de agosto e setembro. Aí estão incluídos culturas como o milho, o sorgo, o feijão, também a cana-de-açúcar. De Goiás é o terceiro maior produtor de cana-de-açúcar do Brasil, além de culturas como a batata. Então, esses prejuízos ocasionados pelos incêndios podem resultar numa diminuição da oferta desses produtos no mercado consumidor. E isso pode impactar diretamente nos preços acessados pelos consumidores. E como que fica a divisão das regiões goianas mais afetadas por esse consumo das chamas? Existe uma região que foi mais afetada, uma que teve menos impacto devido aos focos de queimada? Sim, na verdade, os levantamentos indicam que as regiões mais afetadas foram as regiões sul e sudeste do estado de Goiás, então têm sido intensificadas ações direcionadas a essas áreas, que inclusive são as áreas mais produtivas da agricultura de Goiás. A gente sabe também, de certa maneira, secretário, que o setor da agricultura e pecuária às vezes também é bem criticado justamente pela questão do desmatamento, mas o estado de Goiás também teve uma iniciativa este mês de setembro para tentar frear esse desmatamento que, de certa maneira, afeta também toda essa questão climática, porque tudo que a gente vivencia hoje, inclusive as queimadas e o tempo seco devido à falta de chuvas, é direcionado à questão do desmatamento. O que é que o estado tem feito para mitigar, tentar resolver essa problemática no setor agropecuário? Várias medidas têm sido adotadas. A gente pode destacar aqui duas medidas em que o governo do estado de Goiás foi precursor. Nós fomos o primeiro estado a pagar por serviços ambientais, ou seja, aquele produtor que tiver direito de desmatar, mas optar pela conservação, será remunerado pelo governo do estado de Goiás. Além disso, através do trabalho da Secretaria do Meio Ambiente, foi assinado o Pacto pelo Desmatamento Ilegal Zero até 2030, em que mais de 60 entidades se comprometeram a zerar o desmatamento ilegal até 2030. O produtor rural é o maior interessado nessas medidas que afetam diretamente
diretamente a sua atividade. Secretário, obrigado pela participação aqui do TJ Goiás. Jorge Debatar, esclarecer a dúvida aí do pessoal, viu? Teve um grande impacto, mas agora vamos esperar as próximas chuvas para tentar frear também esses focos de incêndio. Eu volto com você no estúdio.